Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversação. No dia de hoje o nosso tema é endometriose e eu convido você que está comigo a compartilhar esse conteúdo, a convidar todas as pessoas, todas as mulheres, né, que você quer que vejam essa conversação de hoje, que estejam aqui conosco. Então, hoje a gente vai estar recebendo duas convidadas, né, para falar sobre o tema. E aí, eu já peço que você também, que quer participar dessa conversa, possa já ir colocando aí seu comentário, possa colocar sua opinião, seus argumentos, suas dúvidas, né, para que a gente possa conversar. Lembrando que o Conversação é um programa aberto, né, onde todos podem participar. A gente vai estar aqui, mas você pode interagir conosco através do comentário, mandando sua opinião, sua pergunta. E convidando todas as pessoas que você quer que veja esse conteúdo, né, para estar aqui conosco. Então aproveita, compartilha para todo mundo aí, para familiares, amigos, amigas, né, que a gente já vai começar essa conversação. Eu estou aproveitando para mandar aqui para algumas pessoas. E vou colocar aqui o nosso tema, que o nosso tema de hoje é endometriose. Para quem não sabe, hoje é o dia, inclusive, da endomarcha, né? Nesse mês de março, cadê as minhas convidadas, gente? Venham cá, meninas, vem comigo. Bom dia, gente. Um monte de gente aqui mandando bom dia, bom dia. Bom dia, Ana Lu. Bom dia, POC. Bom Então, dia, gente, bom dia, Rai, bom dia, Ana Lu. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos vocês que estão mundo, né? Aqui com a gente dizer que eu estou muito feliz dessa conversa, viu? E também. gratidão por vocês terem aceitado, né, esse desafio de estar aqui falando, abrindo um pouco mais, né, da vida de vocês, querendo ou não, é abrir a intimidade, né, abrir a privacidade. E muito feliz de vocês compartilharem, né, com a gente aqui, porque eu acho que vai servir para muitas mulheres, né? Eu acho que esse assunto de hoje vai nos ajudar. Eu acho que muita gente que sofre, né, com endometriose, que não entende muito bem e que às vezes não tem nenhum diagnóstico, mas está aí, né, ainda nessa peleja aí de estar sentindo dor, de ir no médico e não conseguir resolver. Dizer que eu estou muito feliz, gente, também porque, Ana, eu estou muito internacional. Esse blog está muito internacional, né? A gente está aqui no Nordeste, eu e Foco estamos aqui no Nordeste, estamos aqui em Juazeiro, né, na região aqui da Bahia, mas a Ana Lu, gente, está fora do país, eu estou muito internacional, muito. E aí eu já estou toda metida, eu falei, gente, eu vou ter convidado internacional no blog, olha que maravilha! Já estou toda metida. E aí até brinquei com ela, viu, Foco? Eu disse, Ana Lu, eu tô tão metida que eu vou ter convidado internacional. Aí ela deu risada e falou pra mim assim, mas o que é que... Mas eu sou daí. Eu falei, mas não adianta, não tá aqui, tá aí, é internacional. Vai, vai. Internacional. E ainda bem que eu vim de Dona da Rua, ó. Ah, então, Então eu vou pedir, meninas, que vocês se apresentem, né? Começar aqui por a ordem alfabética por A, né? Vamos aqui começar por Ana Lu, então. Pedir que vocês se apresentem, porque eu já conheço vocês, mas com certeza não é todo mundo que está aqui que conhece vocês. Então, quero pedir pois que é. Ana Lu comece se apresentando aí pra gente. Então, bom dia novamente para todos vocês que estão nos assistindo. Eu sou a Ana Lu e são mais de 20 anos que eu estou no Brasil, estou morando aqui na Itália e, é, e eu sou formada em comunicação social pela UNEB, em Relações Públicas, e estou aqui muito feliz, né, de poder participar dessa, sou muito agradecida por ter sido convidado, né, para fazer parte dessa conversação de hoje, né, com esse tema muito importante, não só para as mulheres, mas também para os homens, né, mas, também tem um conhecimento, né, sobre uma causa, né, que é muito importante, né,
para todo mundo. Hoje é dia 27 de março e hoje a gente comemora, né, uma das lutas, né, de todas as mulheres no mundo inteiro com relação a essa doença. Então, assim, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de poder falar aqui para vocês, de participar, né, dessa live. E agora eu vou deixar a palavra para a Fausta, que vai se apresentar, né, e a gente continuar a falar sobre o assunto. Bom, eu sou Poc Ribeiro, poeta, professora, militante aí das causas e vozes das mulheres. Rapaz, de manhã cedo eu sou lesa, viu? Eu fico na velocidade da tartaruga. Então, assim, não vou achando estranho, não. Porque demora, o processo demora, assim. Mas, assim, é extremamente gratificante a gente poder ter esses espaços de discussão sobre o tema, né? A endometriose é um tema extremamente importante, como você disse, Ana Lu, não só para nós, para a sociedade como um todo, né? Para entender, para procurarmos entender todo o processo, todas as vivências de quem tem endometriose, que afeta a nós que temos e afeta quem está ao nosso redor, afeta o nosso trabalho. Então é importante, é fundamental. Eu agradeço a Rayane, a Carla, por esse espaço, que a gente precisa colocar em discussão esses temas, sim. Talvez não, é certo que o silenciamento sobre a doença é que é um dos responsáveis por tantos mitos, ou pela ausência de diagnóstico, ou pelos diagnósticos tardios. Então, trazer esse tema, justamente hoje, nessa data da Endomarcha, Dia Mundial da Endomarcha, que é justamente esse momento de conscientização, de falar da doença, de falar dos danos da doença e falar das possibilidades de convivência com ela. Então, extremamente importante. Muito obrigada mesmo, apesar da madrugada, por estarmos aqui. Madrugada. Ai, menina, que delícia. Pode São falar, Lu. 1h15 da tarde. Então, Mulher, porque meu cérebro poeta, ele funciona até 2, 3 da manhã. Aí agora ele é madrugada. É assim, A gente que é porque poeta funciona num horário muito diferente normalmente, né, Ana Lu, das pessoas, né, que não são poetas, né? rapaz, Porque eu as gosto. inspirações parecem que só vêm na madrugada e aí Ana Lu tá longe, a gente tá num fuso muito diferente, né, aqui. Então, quanto mais a gente coloca um horário diferente, também a Ana Lu sofre, né? Porque senão entra na noite dela, na madrugada dela também. Vai lá ficar. pois é. Mas vai dar certo. Daqui a pouco o POC consegue fazer o download completo dela. E aí a gente vai conseguir equilibrar. Tá no processo, ela já tá começando, o download dela já começou. Daqui a pouco chega total. E aí foi importante vocês já começarem falando, né, do dia da endomarcha, né? Porque hoje é como se fosse realmente um dia D, né, de conscientização da endometriose. Então, vão ter vários eventos esse ano, como a gente está no período de pandemia, os eventos vão ser online, né? Então, quem tem curiosidade, coloca aí endomarcha, você vai ver que vão ter várias ações, né, virtuais, tá acontecendo no dia de hoje. E que vocês vão poder acompanhar e saber, inclusive, mais detalhes sobre como começou, como que funciona a endomarcha, né? Porque, na verdade, já virou um movimento que cada país tem programações diferentes, né? Eles já conseguiram fazer cada um ações que possam potencializar, né, a divulgação dos sintomas, enfim, a respeito mesmo, né, de diversas partes da endometriose, porque, como as meninas começaram falando aqui, a endometriose não é apenas, não atinge apenas a mulher, né, não atinge apenas a pessoa que tem endometriose, né, então atinge todo um círculo em volta dela, é o trabalho, é a família, são os relacionamentos, né, é o dia a dia, impacta diretamente, e muitas vezes a falta desse diagnóstico acaba colocando essa mulher como uma mulher preguiçosa, começa a colocar essa mulher num lugar de que ela é desleixada, né? Começa a ter vários estigmas em relação a essa mulher que sofre com endometriose, porque as pessoas não conseguem compreender realmente, né, o que é que acontece. Então, para a gente começar, de fato, eu quero só trazer aqui um panorama, que é o panorama do Ministério da Saúde, tá? Que é o que o Ministério da Saúde fala. E aí vai ser bom a gente colocar aqui, porque eu acho que vão ter vários contrapontos sobre isso. Primeiro, porque eles falam que é uma doença ginecológica, né, benigna e crônica, porque não tem cura, né?
falam de controle, mas não tem cura. Então, que é caracterizada pela presença do tecido endometrial, né, que é esse que reveste a cavidade do nosso útero, e ele é renovado mensalmente por meio da descamação do fluxo menstrual, fora do órgão, né? É isso que eles falam, né, normalmente no critério. E aí eles falam que em algumas situações, esse tecido, ele pode ser eliminado, né, pelas trompas, que não é o que acontece normalmente, né, vale a gente ressaltar, e alcança a cavidade pélvica e abdominal. E aí vai gerando a endometriose. Eles colocam também que a patologia pode acometer diversos órgãos, né, como ovários, tubas, alguns falam até que chega no intestino, na bexiga, né, e nas uretres. Então, é um tecido que ele pode se espalhar pelo corpo inteiro, né? Porque já tem estudos, inclusive, que provam que já tem tecidos desse ligados em outros órgãos, inclusive, né, nessa parte superior do corpo. Isso. Então, é importante a gente colocar aqui que esse é a visão do Ministério hoje, né? Mas aí eu quero que vocês comecem contando um pouco da história de vocês. Como é que vocês foram se relacionando com a endometriose? Bom, entanto, eu queria começar falando que a incidência da endometriose em mulheres está numa média de 10%. O que significa isso? Que a cada 10 mulheres, uma é acometida pela doença. Então, assim, é uma incidência muito grande, né? E é importante as mulheres procurarem, né, um diagnóstico precoce, porque também o diagnóstico fica em média de 7 a 9 anos. Né? A mulher fica com endometriose e para descobrir que tem endometriose, para ter o diagnóstico de endometriose, geralmente se leva de 7 a 9 anos. Então, agora falando da minha experiência, né? Quando eu fui diagnosticada com endometriose, eu infelizmente fui diagnosticada já com mais de 20 anos de idade. E assim, durante o meu período... Ou seja, você já teve muitos anos aí, né? Exatamente. Convivendo sem saber. Sem saber. Então, assim, quais foram os meus sintomas, né? A começar, eu sentia muito força, dores muito fortes, né? E dores de não poder ir para a escola, né? Algumas vezes minha mãe precisava ir para a escola, meus pais precisarem me buscar, né? Voltar para casa, porque eu estava sentindo muita dor. Teve épocas que eu, durante a faculdade também, que eu tive até febre durante o período menstrual, entendeu? Então, assim, o que acontece? Praticamente você, nesse período menstrual, você, devido à endometriose, né, você acaba sofrendo de uma situação inflamatória interna, né? E a endometriose, é importante falar que não acomete somente os órgãos reprodutores, não está no aparelho reprodutivo somente, né? Tem alguns casos, né, que ela consegue passar os nervos, consegue migrar até o diafragma, consegue migrar também por parte do intestino, bexiga, então, assim, e até mesmo no canal vaginal. Então, a mulher, quando está no período menstrual que sofre de endometriose, ela tem dores, né? Geralmente, ela é um sinal, né, para você perceber e para você começar a investigar mais, né? E por isso que eu digo, todas as mulheres que eu conheço, né, que sentem muita dor na cólica, e sentem, ficam desreguladas, têm dor de cabeça, muita dor de cabeça forte, tem muita dor do abdominal até, né? Então, assim, é importante investigar, né, para diagnosticar o quanto antes possível, né? É importante a consulta com um especialista. Gente, eu preciso me desculpar com vocês, porque
estou aqui na Itália, né, e eu falo muito italiano, então, assim, quando eu vou falar português, estando aqui, eu às vezes confundo, às vezes quebro até palavra que não existe, então, assim, A se eu gente falar o entende você, Ana Lu, tá tudo muito claro. Fique tá, tranquila. vocês me digam, viu, se eu inventar Não alguma se palavra. preocupem, gente. Se vocês sentirem alguma dificuldade, eu posso traduzir para vocês. Você é a tradutora de Ana Lu aqui. Então, assim, é, eu levei praticamente é, uns, uns 7, 8 anos para descobrir, né? Desde que eu comecei a ter ciclo menstrual, né? A fazer a menstruação. Então, que eu comecei com 11 anos, então de 11 até 20 anos, mais ou menos, eu tive sempre cólica, tive sempre problema e nunca fui diagnosticada, porque outra coisa importante é procurar um especialista, né, em endometriose, porque o ginecologista normal, análise por ecografia transvaginal, às vezes não identifica a doença, então precisa de pessoas, né, especializadas, né, na endometriose para detectar, para fazer o diagnóstico. Então, é importante também nesse fato. Então, quando descobri, né, que tinha endometriose, tive esse diagnóstico mais ou menos com uns 20 anos de idade, a primeira coisa, né, que qualquer médico, qualquer ginecologista aconselha como tratamento, né, é a pílula. Então, assim, você começa a tomar essa dosagem hormônio, que é como se o corpo se regulasse, né? Você tem uma falsa sensação, né, com o passar do tempo, você fica com essa falsa sensação de que a doença está controlada, mas realmente pode não estar controlada. Porque, na verdade, gente, o que a pílula faz com a gente é que ela para, né, o nosso sistema de funcionar. Então, ela suspende o funcionamento dos nossos hormônios, ela suspende o funcionamento dos nossos órgãos, né? Então, acaba que a gente não produz óvulo, a gente não vai produzindo diversas coisas no nosso corpo. E também a endometriose, ela fica ali meio que camuflada, né? Vamos assim dizer, né? Fica camuflada. Isso. Mas não é uma cura, porque como você falou no início, a endometriose não tem cura, né? É uma doença crônica, ela pode ser amenizada, né? Os sintomas podem ser amenizados, né? Através da pílula, através de antidoloríficos, de remédios que controlem a dor, né? Mas quando você descobre, geralmente quando a mulher descobre que tem o diagnóstico, né, endometriose, já está com a fase mais avançada da doença. Então, assim, quando você toma a pílula para colocar em stand-by, então você come a pílula e a endometriose vai acabar, vai passar, vai curar, né, os focos que você já tem espalhados. Então, geralmente, isso é um problema, porque, assim, a mulher passa a tomar a pílula, né, os jovens, quer engravidar, e nem pensa, né, nas consequências que a endometriose podem trazer para a vida dela, né, daí a um futuro. Então, assim, primeiro de tudo, eu acho que é importante no diagnóstico da endometriose descobrir onde você tem cancros, né, e entender se é importante, né, uma intervenção cirúrgica, ou não, tentar sempre controlar, porque às vezes pode passar do tempo, né? Sim, digamos, no meu caso, a endometriose para mim foi uma que assim, me marcou e marcou minha vida, uma lição de vida para mim. Porque eu convivo com essa dor, com essa doença desde os 11 anos de idade. E assim, logo após que eu tive o diagnóstico, eu não dei muita importância, sabe? A gente tende a não dar muita importância, porque
a sociedade como um todo tende a não dar importância para isso. Porque acha É que... que, na verdade, eu acho que o Paulo também vai falar sobre isso, é que tem uma naturalização da cólica, né? Isso. A gente, na verdade, todas Como nós, se... quando menstruamos, as pessoas naturalizam que todas as mulheres têm que sentir dor, né? Isso. Tem que sentir dor. Então, é muito natural. Então, se você diz assim, eu tô com cólica e a cólica é forte, é normal. Pra que a gente vai dar atenção a uma dor? A mulher, ela tem que sentir dor mesmo, Tá fazendo né? É trânsito, meio que isso. dizem, né? Pensa que você está fazendo drama. E, assim, não é um fato só da parte, talvez, masculina, que não entende que você está sentindo, mas até as mulheres que não têm a doença, que não sentem essa cólica muito forte, tendem a normalizar, tendem a pensar que você está dramatizando demais, que não é assim essa dor, não entendem exatamente. Então, é importante a conscientização, né, que é uma doença, né, e as consequências, né, são gravíssimas se você não cuidar, né, não cuidar, controlar a doença. Então, assim, É uma doença incapacitante, né? É uma doença incapacitante. Ela tira realmente todas as capacidades da pessoa. interfere. Porque você, com dor, você não consegue elaborar pensamentos, né? Você não consegue desenvolver suas atividades, o convívio, enfim. Isso. E com o passar do tempo, o problema é que, assim, as dores não se limitam só naquele período eleitoral. Você começa, porque quando a endometriose começa a se agravar, né, você começa a sentir dores em todo o corpo, praticamente, né? Você comete intestino, comete parte do abdômen, comete ciático, né? Então, você começa a sentir dor na perna, sem saber que essa dor na perna, no ciático, depende da endometriose. Você, né, começa a sentir dor aqui no braço, no peito, sem saber que depende da endometriose, que já está com seu diafragma. Então, assim, é bom ter, quando você tem esse diagnóstico, de você investigar onde podem ter os focos, você pode estar tendo focos, né? Investigar qualquer tipo de dor, para ter tempo, né, de curar e de se cuidar, de colocar a doença vai para a rua, né, de tratar, não é isso? E assim, a endometriose é uma doença, como você disse, é importante, que ela, de alguma forma, ela atrapalha a vida da mulher, né, em vários, em vários setores, setor de trabalho, nos relacionamentos, né, relacionamentos afetivos. Tem mulher que sente muita dor na relação sexual, tem mulher... Então, peraí, não vamos entrar nesse assunto, não. Vamos deixar a Poco contar, então, um pouco a história dela e a gente volta nesse assunto, porque eu quero que vocês contem umas coisas mais pra frente. Não vamos dar spoiler antes, peraí. Poco, então conta pra gente, Poco, como foi que você descobriu a endometriose aí na sua vida. Que aí eu quero que a gente, mais pra frente, vocês contem um pouco a respeito disso. Dessa parte mais interligada com as outras relações. Mas primeiro vocês e a endometriose. Como foi essa descoberta? No meu caso, foi extremamente tardio. Completamente tardio e penoso. Desde a minha primeira menstruação que eu tive problemas com dores. E bem parecido com a história da Nalu, foi se arrastando de precisar faltar à escola, de depois na faculdade faltar à faculdade e de chegar a desmaiar. Uma certa vez minha mãe me encontrou desmaiada no muro. Porque assim, eu tinha muito frio e depois eu tinha muito calor. E aí, num desses dias, estava sozinha em casa, tive muito frio, eu resolvi tomar sol no quintal. E lá eu desmaiei de dor. Então, assim, e eu tinha fluxo muito intenso. E aí a gente já começa... pausa. Para quem não é daqui, gente, o sol daqui é um sol para cada pessoa. Isso. Só para quem não é daqui saber. Porque, assim, o sol daqui não é um solzinho, assim, que você vai pegar um sol e você vai voltar para casa meio corada, não. Você vai no sol e você vai pegar um sol só para você. E assim, eu tinha febre
que não é comum na menstruação você ter febre. Tinha febre, assim como a Ana Lu. E aí isso foi se agravando muito. E eu tinha sangramentos muito intensos. E comecei a precisar ir para a urgência. E aí a gente esbarra desde muito cedo nessas construções que são frutos do patriarcado. Né? O machismo não está só nos homens, tá? Nas mulheres também. E a primeira concepção de que não, é assim mesmo. Eu tive, minha mãe teve dor, todo mundo tem dor. Então, você tem que aguentar a dor, porque a sociedade concebe, essa sociedade baseada no patriarcado e no machismo, de que sentir dor é normal. E, além disso, outros mitos do tipo, não, quando você tiver filhos, você não sente mais. Porque a ideia torta, claro, se eu paro de produzir determinados hormônios durante a gestação e a amamentação, eu não vou sentir. Não havia essa ilusão. E por que as mulheres... Aí disse, a endometriose é uma doença da vida moderna, da mulher moderna. Não é, é outro preconceito. É outro mito, é um peso que se coloca. Porque elas não estão tendo filhos cedo. Então, é meio que uma culpabilização. Por que as mulheres antes talvez não tivessem tanto, não reclamassem? Elas tinham um filho depois do outro. Porque, assim, nem sempre a endometriose provoca infertilidade, né? Ela pode, mas ela não obrigatoriamente causa infertilidade. Então, eu fui meio que sofrendo todos esses ataques. De que até porque eu vou dar só um ponto nessa história, até porque as mulheres naquela época, elas engravidavam desde a primeira menstruação, porque elas casavam muito cedo. Então, muitas casavam, ainda não tinham nem tido a primeira menstruação. Então, elas começavam a ter relação, às vezes, antes de ter a primeira menstruação. Quando elas vinham ter a primeira menstruação, elas já engravidavam. Porque era quando o corpo realmente começava a produzir os óvulos, os hormônios necessários para a gravidez. Então, esse tipo de visão meio que limitada cria esse estereótipo de que é uma culpabilização. A doença da mulher moderna, ela não quer ter filhos, então a culpa é dela. Isso não há culpa da mulher. E outro ponto, quando eu comecei a sangrar extremamente, e aí só depois, quando eu descobri a endometriose, eu descobri que eu também tinha adenomiose. Então, eu tenho as duas, e o fluxo intenso é uma causa mais específica da adenomiose. Eu cheguei a ser afrontada, intimidada. Eu tinha 15 anos, 15, 16, e eu precisei ir para a emergência. E o médico disse que eu estava abortando e que ia chamar minha mãe. E eu era virgem. Um médico. Então, aí eu já senti o peso do julgamento do próprio Estado na figura do médico ali, de que a minha doença não era uma doença. E aí eu comecei a silenciar. Porque, eu estava repetitiva e ninguém acreditava. Não, essa é uma cólica, mulher, o que é isso? E aí depois eu passei, eu sempre fui muito abusada, digamos assim, e aquilo não me conformei. E aí eu na época eu morava em Uauá, vim para cá, para Juazeiro, procurei outros médicos e passei por infinitos diagnósticos. Já me disseram que eu tinha cisto, vários policisto, mioma, e não era nada disso. O que é importante que a Ana Lu disse, é importante que você procure um médico especialista. Só que aí a gente esbarra no outro ponto. Um médico especialista é extremamente caro. Infelizmente, eles não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. E não é porque a pessoa é ginecologista que ela tem todo o conhecimento sobre a doença. Não, a doença está em constante estudo. E há várias teorias a respeito. Inclusive médicos que estudam, se eles tiverem seguido teorias mais antigas, que até conversava com o Rayane ontem sobre essa classificação do Ministério da Saúde, que é uma classificação ultrapassada. Sim. A endometriose, ela não é só reflexo do muco ou do endométrio que descama. Porque já há registro, já há comprovação de mulheres que ainda não menstruaram e que têm endometriose. De fetos com endometriose. De mulheres que, após a menopausa, continuam com endometriose. Porque quando você traz essa concepção de que está ligada à menstruação, cria-se a falsa ideia de que se fizer uma esterectomia geral, você resolve o problema. E não há. Sim. Outro ponto importante a endometriose não fica só nos órgãos reprodutores, como a Ana Lu falou. Há relatos de endometriose no olho, né? Além do diafragma. No cérebro também, já tem alguns estudos. No cérebro. Até agora, eu fico acompanhando muitos artigos. Felizmente, eu consegui chegar a alguns médicos que estudam. Um dos que me acompanha, inclusive, em Salvador, ele faz parte de um grupo de estudo na Suécia. Então, assim, é uma galera que está estudando mesmo. E aí ele me indicou alguns artigos e eu fui porque eu precisava entender aquilo.
E há um caso na Índia de endometriose na ponta do dedo. A pessoa não teve dor nenhuma o tempo todo, mas quando chegava o período menstrual, o dedo dela rompia e sangrava. E aí descobriu isso, foi feita toda a análise e era tecido endometrial. Então, assim, como é que você explica isso? Então, as teorias, às vezes, algumas delas também são muito ultrapassadas, de achar que está relacionada à menstruação somente, o período. E aí leva a crer que essa ideia de que se você tiver filho resolve, ou se você pegar um médico mais ultrapassado, ele vai dizer que se você tirar o útero vai resolver. E isso causa uma outra série de problemas. Então, eu Exatamente. passei por esses diagnósticos todos, trocando de pílula, comecei a tomar pílula ainda virgem. E aí eu vim descobrir 15 anos depois. E quando eu descobri, a minha endometriose ela é profunda. Então, assim, não é um exame de imagem simples que vai diagnosticar. É outra questão. Não é a ultrassonografia simples que vai diagnosticar. Às vezes, nem a ressonância, se ela não for feita por um especialista, vai identificar. Né? Que foi o que aconteceu. No meu pré-operatório, eu fiz a ressonância, que era com o protocolo para identificar a endometriose, e não foi encontrado. E quando eu fui fazer a cirurgia, eu encontrei endometriose no meu fígado, na minha bexiga, atrás do meu colo. Então, eu estava pipocada. Estava parecendo... A minha médica depois tirou onda, que parecia uma romã. Que tinha foco em toda a minha parede. Mas não tinha, meu ovário estava limpo, minhas trompas estavam limpas, então os meus órgãos reprodutórios estavam maravilhosamente bem. Né? Então, por que nos exames comuns diziam, não, você não tem nada, seu ovário está ótimo, sua trompa está ótima. E aí isso leva ao diagnósticos errados e aumenta o sofrimento, porque a cada vez que você está lá passando extremamente mal, você está sentindo muita dor, você vomita de dor, você desmaia de dor, você precisa ir tomar medicação venosa. Eu estava tomando quase morfina, eu estava tomando codeína. Não sei se pode falar o nome das medicações. Mas eu estava tomando codeína. Não queremos incentivar ninguém a tomar nada, por favor. Mas assim, isso com prescrição médica, por conta do nível da dor mesmo. E aí você vai para um exame de imagem e diz, não, você não tem nada. E aí vai para uma outra questão, que é dizer que a mulher está louca. Isso. Né? Isso, gente, a endometriose, ela puxa tantos outras áreas e desperta tantos gatilhos que vocês não fazem noção. Primeiro, eu até me pergunto, meninas, se antigamente o que era diagnosticado como histeria não já tinha um pé da endometriose. Há, inclusive, há estudos nesse sentido, viu? Há alguns estudos que acham que, por exemplo, a Frida Kahlo tinha endometriose. Então, algumas famosas que tinham problemas do tipo, também de humor, e aí associava a histeria, já há estudos. E aí, inclusive, eu cheguei a uma descoberta. Tem uma tia-avó, que tinha problemas e diziam que ela era doente do útero. Isso lá, muito tempo atrás. E ela era meio rotulada como doidinha. E aí eu conversando com minha mãe conviveu mais tempo com ela, né? Eu convivo muito pouco. E aí eu conversando com minha mãe, como é que ela se sentia? E ela foi dizendo, e a gente chegou à conclusão, olha que loucura. Mas digo que ela tinha provavelmente era endometriose. E a dela deve ter sido das piores. Ela conseguiu ter só 2 filhos. Aí ela não conseguia mais engravidar. E aí, naquela época, o peso da mulher que não engravida. Então, assim, pelos relatos, que ela ficava deitada no caminho, era na fazenda, no caminho da roça, ela ia deitar para ficar, tipo, deixa eu sofrer aqui sozinha. Deixa eu dizer, então, não é o rótulo da mulher que não engravida. Hoje também tem muito isso, né? Eu queria falar depois. Por exemplo, em relação à adenomiose, que eu tenho também, a solução para a adenomiose é a esterectomia. Para a adenomiose, para a endometriose, não. Porque eu estava tendo hemorragia séria, eu já estava com deficiência já estava na fila para tomar bolsa, eu precisei fazer um exame. Eu estava sem vitamina K, tem várias coisas. E aí eu tive que tomar uma medicação para tentar não ir para a bolsa, mesmo fazer reposição. E uma das soluções seria a retirada do útero, mas eu não posso retirar o útero e resolver pelo menos a adenomiose, porque eu não tenho filhos. E aí eu não posso, então o meu corpo não é meu, o meu corpo é do Estado. Eu que sinto a dor, eu que sangre até morrer, eu que desmaie, mas eu não posso.
Então, assim, por quê? Porque eu não tenho filho, mas eu não quero ter filho, mas o seu esposo pode querer. Aí, teve uma consulta, como assim? Isso é uma discussão bem O corpo profunda, é viu, gente? meu. Porque assim, ó, a mulher ela não pode fazer laqueadura sem o esposo assinar, por exemplo. Ela não faz, tá, gente? Não Isso, faz. E de quem é o corpo? A gente só faz se o homem autorizar, se o se a gente tem companheiro, o marido autorizar. dois sexos, Aí a gente vê como a endometriose é uma doença que aí a adenomiose também, porque especificamente esse caso é da adenomiose, são doenças que são extremamente influenciadas pela questão do patriarcal, né? Além dessa, e aí voltando para essa minha questão, eu passei períodos incapacitantes mesmo antes da cirurgia, de depender das pessoas para tudo, de não conseguir levantar, porque trava, como eu tinha no cóccix e eu não sabia que tinha no cóccix, logo atrás do cóccix, eu não conseguia sentar, caminhar direito. E aí, como a minha já estava num nível bem avançado, eu não sentia dor somente no período menstrual. E como tinha adenomiose também, eu estava sangrando o tempo todo. E se eu sangrava por conta da adenomiose, aumentava a dor da endometriose. Então, uma estava alimentando a outra. E aí, voltando sobre a questão da pílula. Embora a pílula seja extremamente nociva ao nosso organismo, há um determinado período do tratamento que ela é necessária, porque ela evita que você morra de dor e que você consiga trabalhar. Claro que é uma pílula específica, né, gente? Tem pílulas específicas que não tem o estrógeno, que é o hormônio que faz a endometriose avançar. Então, assim, não é tomar qualquer pílula, precisa de estudo. Por isso a importância de um médico especialista. E aí está o papel da endomarcha. A endomarcha quer que a OMS reconheça a endometriose como doença incapacitante. A endomarcha quer que os sistemas de saúde, já que ela é a nível mundial, reconheçam esses danos e que a endometriose ela não tem uma única incidência, que é outra questão. Querer um tratamento único para todas as mulheres. A endometriose ela tem várias manifestações, os focos têm várias cores, vários formatos, que essa visão limitada de que era apenas uma cor, apenas um formato, também gerou vários diagnósticos errados e tardios. Então, a importância da endomarcha, ela vai além do que essa conscientização da própria população, mas ela busca direitos sociais, e que os órgãos de saúde entendam a doença com uma precisão técnica, teórica, científica que ela merece. Então, a minha vida foi de perrengues muito grandes, de sofrimento, de limitações, e de procurar me reinventar. Porque eu tive à beira de várias depressões. Tive. Porque eu tive períodos de não conseguir levantar, de faltar ao trabalho e de ser duvidada de que eu estava faltando, que eu estava doente, de não encontrar mais meus amigos. A minha casa sempre foi um ponto de encontro de violão, de recital. De repente eu não podia mais receber ninguém, então eu me tornei a chata, a antissocial, a que só fala de dor, a que só tem dor. E aí as pessoas também dizem, mas você tá tomando remédio demais, você já tá viciada. Velho, a gente é julgado o tempo todo. Ninguém quer tomar remédio, não. Você toma porque você não vai morrer. Você não vai desmaiar o tempo todo. Então, assim, é importante entender que há várias manifestações e que ela comete de forma diferente as mulheres. E é importante entender que são dores incapacitantes. E que, se a mulher não tiver uma rede de apoio importantíssima, que parceiro, família compreendam, que o ambiente de trabalho também haja essa compreensão, ela vai ficar adoecida emocionalmente. E aí as pessoas também precisam entender que doenças emocionais e psicológicas são doenças, né? Não são frescuras. Então, a endometriose ela é uma raizinha com infinitas ramificações. Mas que todas vão nessa questão patriarcal. Sim. A mulher que adoece de endometriose, ela adoece de outras. São doenças, geralmente também doenças sociais, né? Porque ninguém acredita, ninguém sabe lidar com isso, né? E ninguém dá valor ao que realmente você passa, ao que realmente você precisa. Você tem essa doença e você não se sente acolhida pela sociedade. Então, se você faltar o trabalho, geralmente vão dizer, faltou por quê?
porque está menstruada, falta trabalho, nunca vi falta trabalho porque está menstruada. Então, entendeu? Você pensa em normalizar, a normalização, né, da dor, da doença, como se fosse uma coisa suposta, como se fosse como se você estivesse fazendo de conta que está sentindo dor, que falta o trabalho, como se você estivesse Isso. otimizando, né? Porque ninguém acredita realmente. Aí começam os comparativos também, né? A filha de fulano, eu quando Isso. era nova, eu quando tinha sua idade, quando eu menstruava eu não era assim. A filha de não sei quem que eu conheço também tem isso e nunca ficou desse jeito, né? Isso. Ah, a filha de fulano nunca reclamou. Eu Você sei acha que que só fulana o de tipo de tal endometriose, e ela não é nunca ela falou só. nada disso. Tem certeza que você tá sentindo assim nessa intensidade, né? Isso. E aí eu Você acho que é você tem importante uma a gente ideia, Rai? falar assim que Deixa eu só sim. trazer um exemplo aqui, Rai. No meu penúltimo trabalho, que eu troquei de escola, sou professora, eu troquei de escola, mas na escola que eu estava. Com o passar do tempo, de passar mal lá, as pessoas começaram a entender e acreditar, parece. Mas ainda tinha um grupo que não acreditava. E precisou um dia eu desmaiar dentro da sala de aula. Eu desmaiei na sala. Eu acordei com os alunos desesperados ao meu redor. Por quê? Do tipo, eu já tinha faltado um dia, aí você ouvia aquela reclamação, você vai repor essa aula que dia? Velho, eu ainda estou sobrevivendo, como é que eu vou pensar em repor? E aí, às vezes, eu ia passando muito mal, que eu me arrependo muito de ter feito isso comigo. Mas eu Isso. ia para evitar ouvir. Sendo culpada pelo que você tem, né? Eu ia para evitar ouvir. Os meus chefes eram fantásticos, eles entendiam, inclusive diziam, pode ir para casa. Mas eu sentia que ainda havia um certo olhar torto, e aquilo me machucava. E aí eu ia. E eu desmaiei na sala. Aí quando eu acordei com os alunos, era a turma do terceiro ano, quando eu acordei com eles desesperados, eu acendi a luzinha. Velho, você está fazendo o que com você? Que exemplo você está dando para suas alunas? Já que eu também sou, né, sempre batalhei por essa de cada um buscar seu espaço, sua voz, lutar por seus direitos, a valorização da sua história. E eu fiquei vendo que eu estava fazendo o inverso do que eu pregava. E aí, a partir daquele dia, eu decidi que se eu estava com dor, eu não ia. E passei a não ir. E tô fazendo isso até hoje. Porque eu preciso, antes de tudo, me amar e me respeitar. Claro, ainda dói o olhar torto, ainda dói a piada e ainda dói a pergunta. Mas você tá com dor de novo? Você não fez a cirurgia? Fiz a cirurgia. Passei 3 anos ótimos. Mas aí eu já tô... Porque algum foco ficou, que é outra questão que a gente pode falar depois dos tipos de cirurgia, dos cirurgiões não especializados em endometriose. Então, assim, o tempo todo você tem que justificar a sua dor. É você que tem que explicar. E isso pesa muito. Pesa Eu muito quero na aproveitar para agradecer todo mundo que está aqui com a gente. A gente recebeu vários comentários aqui, muita gente mandando aqui, né, que a gente está numa conversa internacional, interregional, muita gente dando bom dia, dizendo que é um ótimo tema. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos os comentários, tá, gente? O assunto é um assunto muito que envolve muito a gente, é um assunto muito complexo. Então, eu não sei se a gente vai conseguir dar conta de tudo. Carla mandou aqui que a gente que agradece, né, pelo convite, para falar um pouco sobre a experiência de pacientes com endometriose, né, que é o caso de vocês duas. Todo mundo aqui agradecendo. A gente teve aqui vários comentários. Eu acho que é Priscila o nome dela, né? Eu acho que deve ser do Salvador. Tá dizendo aqui, estou na rua, mas estou assistindo, Ana. Parabéns, parabéns por vocês falarem do tema tão importante, né? O pessoal tá colocando aqui que tá adorando ver vocês. Mandando aqui adorando ver você, Ana Lu. Tá dizendo que tema excelente, né? Ótimo conteúdo, parabéns. Muitas mulheres foram, né, internadas, né, com histeria, e estas crises aconteciam geralmente no período menstrual. Já assunto para outras lives, né? Não querer ter filhos, sim, eu acho que é bastante importante a gente falar sobre isso. E aí o pessoal, todo mundo aqui concordando com vocês, mandando vários comentários, coraçãozinho, toda hora sobe um coraçãozinho aqui pra gente. Então, eu acho que duas coisas que vocês falaram que é muito importante a gente destacar é que, assim, gente, não existe uma forma única de ter endometriose, né? E muita gente fala, ela tá colocando aqui que foi Liciana que mandou o comentário para Ana Lu.
E muitos especialistas acreditam, inclusive, já nessa questão do relato da paciente, né? Então, que o relato dessa mulher que deve ser levado em conta, porque não existe, gente, um exame preciso, como vocês viram, né? Ana Lu conseguiu descobrir no exame, mas POC já não conseguiu descobrir no exame, né? O exame dela já não mostrou. Então, não existe um prontuário, né, feito para dizer assim, olha, você faz esse protocolo e você vai descobrir se você tem ou não endometriose. Não é assim. Cada mulher vai ter que contar a sua história, vai ter que investigar seu história, né, e saber exatamente em que ponto que está a endometriose em você, porque cada uma vai sentir de um jeito, de uma forma, né, cada pessoa vai ser atingida de um viés diferente. E isso também é porque cada organismo é de um jeito, então não tem como. Então, é a mesma coisa da pílula, né? Não é a mesma pílula que a Ana Lu toma que vai servir para a POC. Não é o mesmo protocolo que vai ser para a Ana Lu, vai ser para a POC, porque são organismos diferentes, elas vão sentir de formas diferentes. Então, já existe uma linha mesmo de médicos que defendem realmente isso, que o que deve ser investigado é o histórico da paciente, o relato que ela apresenta na consulta. Esse relato é que deve ser contado ali. Então, ele deve ser investigado a partir do momento que ela chega no consultório e ela conta a história dela, né? Então, essas dores, elas são realmente... E aí, a gente tem que parar de naturalizar. Então, se você tem essa dor, se você no período seu menstrual ou até fora dele, você sente essas cólicas intensas, você sente dores pelo seu corpo e você está naturalizando isso, não naturalize, né? Não tome isso como normal, investigue, procure médicos especializados, investigue a respeito disso. Não é normal sentir dor, gente. Não por estar sentindo essa dor. Não ache que você não é capaz de você é menos capaz do que uma pessoa que não sente dor, entendeu? Porque tem isso também, né? Principalmente no ambiente de trabalho, né? Você tem a capacidade, né, para assumir responsabilidades, um cargo, mas às vezes não dão para você porque sabem que não podem contar muito com você e você fica se sentindo, né, tipo, poxa, se culpando, né? Porque eu tenho isso, eu não consigo crescer, porque eu tenho isso, meu Deus, por que eu tenho isso, por que eu sou desse jeito, por que eu tenho... Então, assim, aceite, antes de mais nada, se aceite, né? Aceite e a doença, você caia na real que você tem essa doença, mas que não é uma coisa que se você procurar as vias certas, né, o diagnóstico e o tratamento precoce, você vai poder ficar bem, entendeu? Então é bom esclarecer isso para as mulheres que às vezes sofrem esse tipo de preconceito, que sente muita dor porque não consegue, né, assumir cargos importantes no trabalho, não consegue crescer no que você faz, porque você passa a maior parte do tempo, né, com essas problemáticas, com essas dores, com essa falta de possibilidades, né, de atuar, né? E como o POC falou, são dores... Aproveitando isso, eu quero então aproveitando isso, já o gancho que vocês estão trazendo, eu quero que vocês contem um pouco sobre essas relações, né? Como é a Endo, vocês e essas relações em volta de vocês, seja no trabalho, na família, nos relacionamentos, né? Porque uma das coisas que a Ana Lu começou a trazer lá no início foi a questão da dor, inclusive nas relações sexuais, né? Isso. Muitas mulheres são acometidas pelas dores mesmo. E eu queria muito que vocês contassem um pouco sobre isso, assim, como é para vocês, como vocês têm lidado. Pois é, não é uma coisa que tem que normalizar, né? Você sentir dor na relação, você precisa ter com você uma pessoa que compreenda, né, que você não está fazendo isso, ou que você não queira se relacionar sexualmente, porque você tem praticamente um trauma de toda vez que você vai se relacionar, você sente dor. Então, aquele momento não é um momento prazeroso, mas é um momento de tortura. Então, isso muitas vezes, eu penso na maioria das vezes, né, reflete muito na relação que você tem, né, com seu parceiro. Então, assim, não é todo parceiro que vai se acostumar ou que vai se acolher,
né? Ou que vai entender que você não está querendo porque você tem um problema, porque você tem dor, porque não é um momento de prazer para você. Então, assim, muitas vezes os relacionamentos terminam porque a pessoa não aceita, né? Porque não aceite essa sua condição, né? E outra coisa também que é importante é que a doença, ela pode, dependendo do grau, né? Ela pode causar infertilidade. Então, muitas vezes, a mulher até que sabe que tem a doença, que é uma pílula, porque para controlar, não começando, mas assim, a partir do momento em que surge, né, na relação, a, o desejo, né, de ter um filho, e o parceiro responde que você não pode, porque você está com um nível de endometriose muito grande, que causou infertilidade, muitas vezes na relação, a relação acaba, porque o parceiro suspeita que você não possa ter filho, você quer criar uma família, e aí também tem uma questão da sociedade, né? Que diz, que ela casou para quê? Para não ter filho? Por que casou então? Se não quer ter filho? Ou então, assim que casa, já pergunta, isso aí vai chegar quando o neném? Essas coisas, sabe, que acontecem, né? Sociedade cobra de você tem essa doença, você se sente, né, como cobrada, você se sente pressionada, né, a agir e ter, né, então muitas vezes as mulheres se sentem também, né, muito, eu diz, não me vem a Culpadas, palavra, né, também. Eu acho que é culpadas mesmo, né? Elas se sentem culpadas por não poder ter um filho, por não poder estar dando essa resposta, vamos assim dizer, né, para a sociedade, para os familiares em volta, né? A maioria das vezes, como essas mulheres não têm o conhecimento, né, necessário e não querem ter filhos logo, né, como antigamente se fazia, que se casava e já tinha logo filho, e aí não entendia, não sabia da doença. Então, muitas mulheres nem sabem que no futuro não vão poder ter filhos. Quando eu descobri que eu tinha endometriose, e antes de eu me casar, eu me casei cedo também, com 3 anos. Então, uma ginecologista falou para mim assim, não se preocupe não, quando você tiver filho, já casou, então quando tiver filho você vai passar, como se fosse uma cura, entendeu? Você vai engravidar para passar, essas dúvidas vão passar. É só você ter filho. Mas aí eu não queria ter filho logo. Então eu fui empurrando com a barriga, fui levando morar aqui na Itália, entendeu? Então tem essa coisa também da desinformação, né? E quando você... Não teve um planejamento também, né, Ana Lu? Porque eu acho que talvez se você tivesse sido alertada lá atrás, olha, se você tem interesse em engravidar, né, você precisa ter uma certa, sei lá, uma certa aceleração, você precisa ter um certo cuidado, porque essa doença, ela pode te levar à infertilidade. E aí você se programa, né, você se reorganiza, né, se é o sonho realmente, você se reorganiza, né, nessa história da prioridade. Você casou é para filho. Então, tem uma cultura geral, né? Que é assim, você casou, depois de um ano, tem que ter filho. Porque é programado, casou, tem que ter filho. Se a mulher não quer ter filho logo, pensa na carreira, pensa em outras coisas, não tem essa informação. No meu caso, o ginecologista falou para mim, olha, você tem endometriose é uma doença invalidante, causa infertilidade da mulher. Então, assim, você precisa, né, descobrir onde você tem os focos, você precisa tratar, você precisa desse tipo de tratamento, sem falar nos filhos. Então, assim, é uma escolha sua, né? Ter ou não, e você, a ginecologista precisa fazer o quê? Conscientizar você, que não vai ser na hora que você quiser que você vai poder, né? Então, é para você se prevenir. Atualmente, né, a tecnologia, né, você pode controlar o cólice, né, você já pode fazer essa espécie de precaução, você pode já ter essa espécie de precaução, né, antes de... Entendeu? Então, assim,
é importante. Assim, com a relação entre o companheiro, precisa, o companheiro precisa entender. Então, assim, porque muitos relacionamentos terminam, nossa, e não só relacionamentos com o companheiro, mas relacionamento até de amizade. Porque, sabe, como o Paulo falou, você tá ali, que você vê gente em casa, tudo mais, chega uma hora que você não consegue mais fazer as mesmas coisas, você não consegue mais ser o que você era, não consegue mais ir nos lugares, né? Eu vou dar um exemplo aqui meu, que eu fui para um casamento, eu estava morando aqui na Itália, uma vez eu fui para um casamento, no verão aqui, que é a mesma coisa que o sol, que eu estou para tratamento, no verão, e eu tive febre, eu sentia frio, um sol, e eu morria de frio, com coberta de lã, né? E não pude participar do casamento, né? Então, ninguém entendia, só porque eu estava menstruada, que eu estava acontecendo comigo, né? Então, assim, eu fui para esse casamento, mas por causa de Marcos, meu marido, que era amigo dele e tudo e tal, mas, assim, a minha vontade era ficar em casa. E aí eu fui, mas, ao mesmo tempo, não aproveitei, não fiquei lá também, para ficar lá, deitada na cama, com febre, com frio e tudo mais. Então, assim, modifica, né, todas as relações que você tem, né? Se você não tiver compreensão, né, se a sociedade não tiver essa compreensão do que é essa doença, da consequência, né, da pessoa, não, acaba destruindo. Muitas mulheres que têm endometriose própria expressão social por causa disso. E justamente, né, pensam que é histérica, pensam que é maluca, pensam que é exagerada, pensam que é vitimista. Carla está dizendo aqui, inclusive, isso. As pessoas julgam muito as mulheres. E cobra muito, né? E a gente se cobra muito. A gente fica nesse lugar de se cobrar, porque a gente não consegue. O pessoal do Namastê aqui, Graça, um beijo. Colocou aqui também que é importante olhar e cuidar também os diversos aspectos do corpo, né? São muitas memórias ancestrais e ela está dizendo aqui que fica guardada no nosso DNA. Então, essas questões ficam registradas tanto no DNA e ficam também registradas no útero, que tratamento holístico ajudam bastante. E aí os meninos estão mandando bom dia, e ela disse ainda assim, conhecer melhor as memórias em nós e seguir libertando, e que não está mais cabendo no nosso corpo físico e emocional. É bem importante também essas questões holísticas, porque ajudam bastante, né? E a maior parte das técnicas, inclusive, já são reconhecidas pela OMS, né? Como técnicas integrativas aí que auxiliam muito na saúde integral do corpo. Carla está botando aqui que é bom procurar também um especialista, porque muitos ginecologistas não são especializados e desconhecem a doença. Sim, foi o que as meninas, inclusive, começaram relatando, né? Que faz toda a diferença de ser acompanhada por um profissional que realmente já tem essa compreensão da endometriose, né? Da doença no seu âmbito global. E já fiz 6 cirurgias da endometriose, né? Durante todo esse meu, desde a descoberta até algum momento que eu decidi, né? Eu pensei, né? Eu decidi engravidar, e aí eu comecei aí eu tive um impacto forte, porque eu nunca pensei que essa doença também, por ignorância, né? Por falta de conhecimento, eu não sabia, né, que essa doença pudesse realmente causar infertilidade e que quando eu quisesse ter filho, não ia ser desse jeito, talvez não pudesse ter, né? Então, assim, desde o momento que eu fiz eu parei de tomar pílula, comecei a tentar engravidar, eu já passei por 6 cirurgias por causa da endometriose, para tentar engravidar, né? E aí a gente tem que falar, e aí eu acho que é bom a gente, inclusive, depois marcar uma conversa, eu acho que a gente pode marcar essa conversa mais para frente, eu já quero acordar aqui com vocês para a gente fazer essa conversa mais para frente sobre a história da gravidez, né? Sobre a história do ter filhos, não ter filhos, e como é que você realmente se organiza nesse sentido, porque
como uma decisão que a gente normalmente... a gente não toma essa decisão na juventude, né? É bem difícil a gente já vir convicta assim, olha, eu quero ser mãe com 20 anos. Ninguém pensa isso, né? Quando a gente está com 20 anos, a gente está pensando na carreira, no futuro, a gente está pensando em diversos outros aspectos da nossa vida, inclusive porque a gente já está no século XXI, então, né, a gente quer ter acesso aos direitos que a Constituição nos assegura, ou pelo menos nos diz assegurar, né? E a gente quer ter acesso a isso. Então, acho que a gente pode até conversar um pouco mais sobre a história da fertilidade, né? Sobre a história de formar família, né? A convivência com a endometriose e a questão realmente da gravidez. Porque realmente são muitos aspectos, e os aspectos emocionais pesam muito nesse sentido. Porque são várias tentativas, frustrações, são dores que você tem que lidar. É a dor física e a dor emocional de tudo isso, a dor do julgamento das pessoas, da sociedade, da cobrança na família, né? E eu falo isso porque, assim, eu não tenho endometriose, mas eu sei da cobrança, porque eu sou cobrada, né? Eu tava até falando outro dia desse, assim, eu vou nos almoços da família e parece até que, assim, a minha vida sexual é a pauta, né? Parece que o almoço é sempre essa, assim, é quando você vai casar, quando você vai ter filho, quando você vai apresentar o marido pra gente, né? Então, assim, você tem que responder essas 3 perguntas durante a noite toda, porque as pessoas não se convencem. Você fala uma coisa e a pessoa volta no assunto, você fala de novo, a pessoa volta no assunto e aí eu imagino, né, para a mulher que lida com a endometriose, o quão pesado é, né? E aí eu vou pedir para a POC também falar um pouquinho como é essa relação, POC. Gente, a gente está com o horário aqui bem apertado, viu? Nós já fechamos aqui 1 hora de conversa. Daqui a pouco o Instagram vai querer derrubar a gente. No meu caso, os impactos sociais, eles foram e ainda são maiores. Eu tive a sorte de, quando eu tive o diagnóstico, eu já estar com um parceiro que era extremamente aberto, compreensível, e que ia às consultas comigo e que fazia mais perguntas aos médicos do que eu e que lê sobre o assunto. Porque, assim, se for um homem ao modelo extremamente patriarcal, certamente ele vai abandonar a mulher, como acontece muito. Eu faço parte de 2 grupos de apoio, que é uma questão também importante, participar de grupos de apoio, fazer práticas espiritualizadas, holísticas, como a própria Graça diz. Isso é fundamental, esse fortalecimento espiritual, energético é fundamental. Então, nesses grupos que eu participo, é recorrente as queixas de mulheres que são abandonadas pelos companheiros. Por quê? Já há uma delimitação do perfil. Mulher, você precisa, para ser mulher, parece que para você ser mulher, como se tivesse a mulher de verdade e a mulher que não é de verdade, né? Para ser mulher de verdade, você tem que estar extremamente disposta para o sexo sempre, o tempo todo, e você tem que ser mãe. Então, você não cumprir esses preceitos e você tem que estar fazendo as atividades domésticas sem reclamar, feliz, você não pode sentir dor. Dor, não. Então, assim, assim, a Ou dor é você para a pode mulher, sentir e ela não não pode reclamar, sentir. né? Eu acho que também é isso, né? Você pode até Eu me sentir, mas expressei você não pode errado. reclamar. Exatamente. A dor está para a mulher, mas a mulher não pode reclamar da dor. Então, assim, para mim, esses aspectos sociais e profissionais, eles foram mais pesados do que no relacionamento pessoal e familiar. Na família, extremamente bem acolhida, no relacionamento também, essa segurança de poder contar e de poder dividir. Mas alguns amigos não tão próximos, que não acompanhavam tão de perto as questões, eles se afastaram mesmo, porque parece que eu deixei de ser a pessoa divertida, engraçada o tempo todo que eu era. E disposta para, vamos para tal lugar, vamos fazer tal coisa, vamos. E agora não, como a Ana Lu disse, eu cheguei a faltar aniversários de familiares importantes, de pessoas idosas que depois eu não vi mais. E que eu carrego aqui, sabe? Ainda que eu podia ter feito um esforço e ter ido me arrastando, porque, assim, é preciso entender, é incapacitante. Dói a sua cabeça, dói o seu estômago, você tem enjoo, dói a parte específica, dói o corpo todo, o seu emocional está ferrado, você só quer um buraco para entrar e se esquecer. Então, assim, essa questão profissional e social, ela pesa ainda muito para mim, muito. E, curiosamente, há um outro tipo de cobrança. Houve um período em que eu estava, foi logo antes da cirurgia, que eu estava o tempo todo mal. E um dia eu resolvi ir ao teatro. E uma pessoa disse, oxi, você tá aqui? Do tipo, essa foi inversa. É como se eu não pudesse estar lá.
eu não pudesse ter um segundo, um minuto ali de não dor e de tentar respirar outros ares. Eu tinha que estar ali sofrendo. Então, há também essa pressão. A gente é cobrada de todo jeito. A gente é cobrada se isola, se está mal. A gente é cobrada se tenta dar a volta por cima. Como o Carla disse, nós somos cobradas por existir. A mulher é cobrada por existir. E aí, no meu caso, é um pouco diferente da experiência da Ana Lu e de outras tantas mulheres. A minha endometriose, ela não afetou a questão da fertilidade. Não ter filhos é uma escolha minha. E aí eu esbarro, porque a adenomiose pode ser resolvida. Repito, não confundam. A endometriose não se resolve com esterectomia. Mas a adenomiose, além de causar dores, a adenomiose, ela simula partos. O útero se contrai como se fosse colocar o bebê para fora. E além de causar as hemorragias. Também tem. Então, assim, as hemorragias eram constantes. Eu tive anemia, fiquei muito debilitada. E aí, para mim, foi outro ponto. Os médicos sempre esclareceram. Você está ficando com 35, você não quer fazer uma reserva ovariana? Não, não quero. Mas você pode se arrepender. Você já está com 36. Então, toda a revisão que eu ia, era jogado na minha cara essa questão do filho. No meu lado, mas eu quero a minha vida social, pelo menos, um pouquinho de volta, a minha vida profissional. E aí eu senti que não há, pelo menos, isso é no meu caso, para vocês verem como há N relações com a doença. No meu caso, o foco sempre foi a fertilidade. E o último médico que eu fui, eu não consegui consulta com o meu mesmo, eu fui com um outro, porque eu precisava fazer esse acompanhamento, e ele disse, mas ele não quer, porque o meu companheiro estava comigo. Aí eu olhei para ele, se ele quiser, ele vai fazer em outra mulher. Fui bem grossa. Eu não perguntei para ele, você quer ter um bebê? Assim, mas ele não quer, ele me ignorou total. Disse, mas ele não quer ter filho? Sim, mas sou eu. Porque assim, o meu primeiro médico, ele já tinha entendido de fato de que é uma escolha minha. A vontade era sua, né? A vontade era sua. Mas o protocolo da própria OMS, os protocolos médicos dizem, do Ministério da Saúde, que eles precisam fazer aquela pergunta. Então, eu me sentia muito afrontada tipo, você vai se arrepender, você precisa ter. Para te confortar um pouco, eu quero te dizer que não é só com mulher que tem endometriose, tá? Quando a gente vai para o consultório médico agora, quando a gente começou a lidar aos 30, né? A gente não chega mais nem nos 5. Já deu os 30, eles já começam a apitar. Fui para uma consulta ginecológica que eu passei meia hora só discutindo sobre isso com a ginecologista. E ela não olhava meu exame. E eu queria que ela olhasse meu exame para me dizer o resultado. E ela não olhava, porque a discussão era só essa. Você já tem namorado? Você tem uma vida sexualmente ativa? Você vai engravidar? Que mês? Era quase isso que ela perguntava para mim. Meia hora. Eu só debatia sobre isso. Então, assim, só para te tranquilizar que agora não é mais nem com as mulheres que têm endometriose, né? É com as mulheres no geral. E ela dizia para mim assim, a gente que é da classe médica está preocupada, porque vocês agora só pensam em carreira. As mulheres não querem mais ter filho. Eu falei, mas eu sou obrigada mesmo a ter filho? Assim, eu sou obrigada só para eu saber. Porque assim, né? Com pouco eu assinei algum contrato sem ver lá, vai que eu assinei alguma guia daquela era dizendo que eu ia ter um filho. Eu fiquei preocupada. Por isso que é importante ouvir a mulher. Por isso que a endometriose precisa ser a avaliação da endometriose precisa ser uma avaliação de escuta. Qual é a prioridade dessa mulher, dessa endomulher? Ter filho. Então, o tratamento vai ser voltado para que ela consiga ter filho. Qual é a queixa dessa mulher? Porque se for com um perfil único de tratamento para uma doença que tem manifestações diversas e para mulheres que são diversas, vai dar nisso. Vamos ter diagnósticos tardios e diagnósticos incompletos e vamos ter tratamentos incompletos. Então, é importante, por isso que é importante, embora seja, aí reconheço, é extremamente difícil, é caro, um acesso a um médico especialista. Eu precisei ir a Salvador para fazer os exames específicos e ter esse tratamento que eles chamam de multidisciplinar. E você passa pelo ginecologista, pelo cirurgião, pelo psicólogo, nutricionista, que é importante a questão alimentar. Isso. Médico da dor. Então, assim, eu acho que são 5 médicos que eu passo. Mas eu só posso ir uma vez ao ano. Porque meu plano não cobre. E porque a consulta é extremamente cara. E aí, quantas milhares de mulheres estão
tendo que tomar um anticoncepcional que às vezes nem é o específico, porque o específico é caro também, a caixa, quando eu tomava pela última vez, o queridinho, né, que é o que chega mais próximo de resolver, a caixa estava 115, não sei quanto ele está agora. Aquele lá, Nalu, não sei se tu sabe, aquele lá famoso, né? Então, assim, Pelo amor de imagina. Deus, não dê nome aqui, não, porque a pessoa que não foi no ginecologista específico, daqui a pouco vai estar passando lá na farmácia e comprando esse famoso Não e vende, tomando não por vende. conta própria. E, por favor, pelo amor de Deus, não façam isso. Então, assim, Procurem um médico. não pode dizer nome. Então, assim, é extremamente caro. São médicos que estão mais nos grandes centros. E aí a mulher que sofre da dor constante e ela está no meio em que a doença não é discutida, o tema não é discutido, ela sofre mais preconceito, ela sofre mais dor, porque ela tem menos acesso ao tratamento médico, ela sofre mais emocionalmente. Então, assim, além de ter níveis de doença, ainda tem níveis de incidência dependendo da classe social dessa mulher. Isso. É terrível. Mas a gente precisa fazer esse recorte. Cruel. Gente, o Instagram vai derrubar nós aqui. Já passamos de 1 hora aqui, o Instagram vai nos derrubar. E eu quero só fazer rapidinho, vou ler aqui os comentários que o pessoal tá mandando. Vou lembrar que essa conversa vai ficar salva aqui no IGTV, que a gente também agora tá replicando no YouTube. Então, né, além de ficar aqui no IGTV, também vai para o nosso canal no YouTube do Sertão Chique. Aproveite, sigam as meninas. Se vocês tiverem qualquer curiosidade, qualquer dúvida, vocês podem escrever para ela. Lembrar que rapidamente, porque acabou que a conversa rendeu tanto que a gente não conseguiu falar sobre isso, mas POC tem um livro, né? Que ela fala, inclusive, sobre essa relação da endometriose. Então, o endométrio. E é importante muito falar sobre isso, porque é uma forma também que ela encontrou, né, de lidar com essas dores, né, de lidar com todo com esse universo que ela apresentou aqui pra gente hoje, né, e como é que ela está lidando com isso. Eu quero reafirmar que a gente ainda vai fazer uma conversa aqui sobre gravidez e endometriose. Ana Lu vai voltar aqui. Ana Lu, você vai ter que se comprometer que vai voltar aqui, tá bom? Para a gente falar sobre isso, né? Porque ela pode, inclusive, falar dos tratamentos, das coisas que ela já vem acessando aí, porque como ela mora fora do país, né? Com certeza ela acessa coisas muito diferentes do Brasil. Então, vai ser importante ela vir falar sobre esses tratamentos que ela tem buscado, que ela tem feito. E aí aqui a gente tem muita gente dizendo aqui, ó, Ana, minha querida, meus parabéns. E aí as meninas dizendo aqui, vocês são uma guerreira. Te admiro muito, minha amiga querida. Parabéns para vocês. Apesar de todas as questões da endometriose, continuam lutando pelo respeito. E aí as meninas aqui reafirmando a história da gravidez para confortar você, tá bom? Tá bom, POC? Dizendo que já questionaram ela várias vezes sobre a história de não ter filhos, se ela não sente falta. E ela diz que a resposta é sempre a mesma, né? O nome dela é Ribeiro, ela botou aqui. Eu sempre digo a mesma coisa, que é não posso sentir falta de algo que nunca tive. E, é verdade, não tem como. E aí Keila colocando aqui que a falta de empatia é grande. Onde está o nosso... Só um minutinho. Onde está o nosso direito de escolha, né? Meu corpo, minhas regras, onde é que fica? E aqui, Jonalda, eu acho que é a mãe de Ana Lu que está dizendo aqui. Estou assistindo, Ana Lu, e lembrando do que você passou. Eu acho que é um sofrimento que realmente ele é compartilhado com a família. Eu acho que principalmente as mães, né? Elas acabam entrando nesse universo porque são mulheres também, e aí eu acho que elas ficam muito nesse dilema de por que minha filha está passando por isso, né? O que é que está acontecendo com ela, né? Por que ela está sentindo isso? Por que ela está chorando? E eu acho que a mãe sofre o dobro, porque a mãe não quer ver filho sentir dor, a mãe não quer ver o filho sofrer, né? E aí eu acho que elas ficam muito mais angustiadas nesse sentido. Vani colocou aqui, adorei. Gente, a gente que gostou muito da companhia de vocês. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com vocês, né? Com a gente, que compartilhou aqui os comentários, opiniões. Meninas, agradeço demais. Muito por vocês terem encarado aqui de falar, abrir a vida de vocês, né? Porque eu acho que é abrir a privacidade e realmente isso não tem preço, porque não é todo mundo que está disposto realmente a contar a sua história, né? Nesse sentido. Mas eu tenho certeza que tudo que vocês compartilharam aqui, né? Carla está dizendo aqui, meninas, muito obrigada. A gente está tendo audiência extraordinária, né? Que Nina está lá acompanhando a gente. Beijo para ela.
Ela vai ficar toda feliz que a gente citou ela aqui, ela fica sem entender nada. E eu quero muito agradecer, porque eu tenho certeza que o depoimento de vocês vão ajudar muitas outras mulheres, né? E vão ajudar muitas outras famílias, porque eu tenho certeza que quem está aqui, que não tem a doença, mas que escutou essa conversa hoje, vai começar a olhar com mais cuidado, né, para aquela prima, para aquela irmã, né, que fica ali às vezes no canto sentada, que fica dias deitada, né, que não está, né, ali muito conectada, né, muito com a vida no dia a dia, porque ela está realmente sentindo várias dores, né? E aí todo mundo colocando aqui, trouxe mais força para nós mulheres, né? A Santa coloca aqui, para as outras mulheres, parabéns. E aí muita gente mandando coraçãozinho, mandando beijinho. E aí eu quero muito agradecer e deixar vocês também se despedirem aí do pessoal que ficou aqui com a gente. Pois é, gente. Então eu queria agradecer a todo mundo, a todas que estão aqui, né? E assim, para que essa live sirva para encorajar muitas mulheres, né, que sofrem, né, de endometriose, que esclareça, né, que essa live consiga esclarecer um pouquinho, né, sobre o que elas sentem, para elas se sentirem bem mais fortalecidas. E não se sentirem sós, porque não estão sós. São 150 mulheres no mundo que sofrem dessa doença. Então é bom a gente falar, a gente bater, né? Assim, queria agradecer a São Francisco, Dai e Carlinha por terem me convidado. E queria dizer também uma coisa importante, né, que foi o livro de Tolkien, que ela conseguiu tirar essa dor, esse sofrimento, a poesia, né, que é uma coisa muito importante, que as mulheres precisam tirar a força que elas têm e combater. Nós somos fortes e a doença, mesmo sendo uma doença invalidante, a gente pode conseguir, a gente pode conquistar muito falando, discutindo, né, e estudando, e entendendo do que a gente tem da nossa doença. Com a palavra, Paulo. Obrigada, gente, todo mundo. Eu agradeço a Rayane, a Tia Carla, a você, Ana Lu, por essa companhia interessante, acolhedora. Viu? Agradecer também a todo mundo que está assistindo, que está ouvindo, que essa nossa conversa possa servir tanto de acolhimento como de estímulo para se buscar mais, estudar mais, ler mais. Há blogs especializados, pessoal, né? Por exemplo, a Endometriose e Eu, que é da jornalista Caroline Salazar, que é ela, além de pesquisar sobre o assunto, ela traz artigos de médicos que estão atuando. Então, assim, é importante a gente informar, falar sobre, conversar com os nossos familiares, no nosso lugar de trabalho, levar a discussão mesmo. E procurar alguma coisa que lhe dê um mínimo de alegria e conforto. Seja na prática esportiva, nem sempre a gente vai conseguir fazer muito esporte, mas uma caminhada leve, seja na poesia, seja na música, seja em qualquer manifestação artística, seja na oração, no culto. É importante que a gente encontre um lugar para liberar esses fantasmas, essas dores, esses monstros, porque é muito pesado, mas a gente precisa encontrar, né? Quando a gente encontra um meio de expurgar, de esvaziar, você vai conseguindo compreender melhor o seu corpo, compreender melhor a doença e encontrando caminhos de sobrevivência mais feliz. Dizer para as mulheres, não aceitem a sentença da dor como algo normal. Não é normal. Não aceitem quando o médico disser que vai passar se você tiver filho. Procure outro médico, né? Não é porque ele é médico que ele vai saber tudo da doença. Isso é importante, né? Então, falar sobre, conversar sobre, perguntar, pesquisar, estudar e buscar nos amigos, na arte, em qualquer ponto, esse acolhimento. Tem um poema, que se der tempo eu vou ler ele, que fala que está aqui no endométrio. O endométrio, para mim, foi esse lugar. Então vamos fazer assim, Poc. Deixa eu só mandar uns beijos e você faz ele e a gente encerra. A gente vai encerrar com ele. Eu quero só mandar beijo aqui para todo mundo. Mandar beijo para o companheiro de Poc que está aqui, Heitor. Heitor, beijão para você. Ele mandou aqui, ele interagiu muito, mandou coração, mandou beijo, excelente tema, mandou palma e tal. E achou importante a gente estar conversando sobre isso.
Heitor é um cara muito maravilhoso. Ó, Heitor, show de bola, um Fantástico. beijo pra você. E quero mandar um beijo, Carla até mandou aqui pra mim. Amiga, tia Nina, manda beijo pra tia Nina. Tia Nina, um beijo pra você. A mãe de Ana Lu, gente, que tá aqui na live. Ela tá em Beijo, Salvador, Aline. provavelmente, né, Ana Lu? Ela tá em É, Salvador. E aí mandar beijo pra Mauro, que Mauro também, né? Que Mauro que é o esposo de Ana Lu. Então mandar beijo pra Mauro, beijo pra tia Nina, né? Beijo pra Tchau. Heitor, né? Beijo pra Nina, que tá assistindo a gente, pra ela ficar toda feliz lá, que ela fica assistindo, minha gente. E quando a gente cita o nome dela, ela fica toda serelepe. Então, beijo pra ela também, né? Beijo pra Carla, que tá aí também colada aqui com a gente, né? Carla também faz parte aqui do Sertão Chique, é dona desse blog, então beijo pra ela. E aí, Pó, que você faz o poema pra gente encerrar. Uhum. Eu não sei se está dando para ver, essa tela aqui foi uma amiga minha, professora de artes da escola que eu trabalhava, que fez para mim a representação do endométrio com as dores e as flores. E eu coloquei essa tela no livro, só que está em preto e branco, mas é de Ana Ricard. Aqui a colar a gente é acolhido com esses mimos que dizem eu não estou só, eu tenho quem me ouve, quem me entende e quem me acolhe. O poema diz assim: um dia a dor chegou sem convite e se instalou. Penei, apanhei até o sangue escorrer da alma às pernas. No outro dia, eu trouxe a poesia e ela se acomodou livre, posturando os rasgos, soprando os esfolados, enchendo todos os vazios e expulsando a insistente inquilina. Então, que a poesia, que a magia, que a fé possa ocupar esses espaços e soprar os esfolados das mulheres. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. meninas. Eu tô muito emocionada, não quero falar mais nada, senão eu vou chorar. Beijo pra vocês. Um bom Beijo. final de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.